Salve pessoal, vamos dar continuidade na leitura do livro Universo e Desencanto. Continuando ainda no 78, temos um material aqui que depois eu vou fazer um vídeo pra gente também estar lendo umas cartas que o Racional Superior deixou para nós. Essa é uma das cartas. Depois eu vou ler para vocês, tá pessoal? Muito bonita, de uma grande envergadura. Os que ficaram órfãos, né? Pensam que ficaram órfãos aqui na Terra, que o Racional Superior se transformou. Mas dizer o caso, vamos continuar com a nossa leitura. E o dia está bonito e nós estamos tendo a oportunidade de ler o livro Universo e Desencanto. Como muitos não têm essa oportunidade, é uma dádiva da natureza. Ler o livro Universo e Desencanto. Muitos vão se transformar e não vão pegar no livro, mas retornarão para pegar. Então, a gente está vendo como a política, como a segurança, como os hospitais, se não tiver uma proteção da Divina Providência, a pessoa está enrolada. O Racional Superior fala que nós temos a Divina Providência, cada livro tem o seu emissário. Então, o que nos resta é ler, para desenvolver o raciocínio e ter uma proteção do mundo racional, porque aqui embaixo, como vocês estão vendo, o negócio está feio. O bicho está pegando, como dizia, né? Então vamos lá, pessoal. Página 28, 78. Racional, o raciocínio desenvolvido liga-se ao mundo racional e o pensamento desenvolvido continua na categoria de bicho racional, percorrendo todas as classes, de todas as categorias de bicho racional, que o pensamento é do chão, é da matéria, e o raciocínio é de cima do mundo racional, porque todos pensavam, mas ninguém sabia o porquê pensava, porque ninguém se conhecia. Todos viviam sem se conhecer, não sabia que era assim, como era, porque não se fizeram e não sabiam porque foram feitos assim. Nesse estado, vivia todos sem se conhecer. Aparentemente parecia que se conhecia, mas verdadeiramente ninguém se conhecia, porque ninguém sabia porque era assim como é, e assim vivendo sem saber o porquê foram feitos assim, sem saber para que foi feito assim, e assim saber que foi feito, que fez todos assim, e assim a vida
como uma coisa, tinha a vida como uma coisa misteriosa. Tudo era mistério, enigma, porque ninguém se conhecia. E esse era o estado da vivência de todos, vivendo sem saber o porquê estava vivendo, por viver sem se conhecer, e tudo somente parecia o que não era, como a vida, que não era de ninguém, e por isso, sem esperar, ficava sem ela. Era apenas uma vida aparente, provisória, e que ninguém sabia o porquê desse estado de ser assim como é, porque ninguém se conhecia, e a morte era uma prova em que a vida verdadeira não é essa. A morte provando sempre que ninguém era dono de ninguém. E esse tempo decorrido de lapidação infernal, por ninguém se conhecer, pensava que a vida fosse essa mesma, porque todos viviam sem se conhecer, e tudo parecia somente ser o que não era, porque somente parece, e por causa de tudo, por si mesmo se destruir, por ninguém se conhecer, iludidos com a vida que não era de ninguém. Os iludidos pensavam que a vida fosse essa mesma, e vendo da mesma hora que não podia ser, por tudo, por si mesmo se destruir e terminar em nada, por estares na categoria de bicho racional. Mantinha essa grande rudez, esse grande atraso de ver que não era o que pensava que era aquilo que estava vendo, o que não era, devido à rudez, fazia com que todos passassem, pensassem que era o que não era. Por quê? Porque por estares nessa categoria de bicho racional. E o bicho basta ser bicho para ser rude, atrasado e engrosecido. E por causa disso, a lapidação é cada vez maior, mais forte. A destruição de tudo cada vez mais elevada. O ponto de não aguentares o peso da lapidação fulminante, feita por quem? Pela dona do pensamento, para o extermínio da rudez e do atraso e da brutalidade. E por isso que as ruínas se multiplicavam, multiplicando assim o bicho racional de uma infinidade de formas e maneiras, e os bichos passando a viver como um inferno em vida, sem saber o porquê, por todos viverem sem se conhecer. Quem não se conhece chega num desespero tal
não sabe o que vai fazer, e assim vivendo todos agoniados, assombrados, uns tantos penando e sofrendo, e outros tantos num rodão, por ninguém se entender, por todos viverem sem se conhecer. E por isso, por não se conhecer, o desentendimento é geral, de uns contra os outros, e passando a se destruir uns aos outros monstruosamente, porque por imperar a rudez, o atraso, a brutalidade, porque todos vivem sem se conhecer, e essa era a vida do bicho racional. Enquanto estava na categoria de bicho, estava ligados à dor do pensamento. Enquanto ligado à dor do pensamento, todos em tormentos, por todos está sendo lapidado pela dor do pensamento. Porque, como já sabem, que o pensamento foi feito para lapidar o bicho racional, para que o bicho racional, por meio da lapidação, deixasse de ser bicho racional e passasse para a categoria mais elevada, que é a categoria de aparelho racional. Com o aparelho racional dentro da fase racional, natural da natureza, e o desenvolvimento do raciocínio, sendo o raciocínio o ponto positivo da vida eterna, e o pensamento o ponto preparatório do bicho racional, para depois de preparados pela lapidação feita pela dona do pensamento, saísse da categoria de bicho racional para racional, a causa do sofrimento de toda a humanidade, a categoria que estava de bicho racional, que é a causa da classe de animal racional. Porque se existe o efeito, que é a classe, é porque existe a causa, que é a categoria de classe de animal racional. E assim foi o rosário de sofrimento do bicho racional, porque ninguém se conhecia e ninguém sabia o porquê estava nessa classe de bicho racional, dividida em duas classes, racional e irracional. Continuaremos, pessoal, no próximo vídeo. Salve para vocês!